Quero chamar aqui à frente Carlos Quintiliano, pastor, amigo nosso, ele é lá de São Paulo, Igreja Aliança do Aeroporto. Ele não é o pastor da igreja do aeroporto, mas ele está lá perdido, lá na igreja do aeroporto, né? Ajudando o Zé, e tem desenvolvido um ministério na área de pregação no aeroporto. Também é um cara expert nas artes cênicas, né? Não parece, mas é um cara que atua bastante, manja muito de teatro, e dentre outros dons que ele tem, né, trabalha com projetos sociais também, sabe fazer bastante coisa com o público. É um homem vocacionado que já há alguns anos, você pensa que ele tem uns 35 anos, mas eu vou dizer para você que ele já tem mais do que o Josiel. Amém. Né? E quase a idade do Rogério, né, Rogério? Então é bem mais velho. O Carlos já é bem mais velho, né? O Carlos é um amigo já de longa data. O Diego conheceu ele quando tinha uns 5 anos, né, Diego? O Carlos já era pastor lá em São Paulo. Então, vocês estão achando que eu estou brincando, mas é por aí, né? Uns 17 anos foi, Diego? 13? 16 anos, o Diego tinha 16 anos quando conheceu o Carlos. Faz tempo, né? A gente fala que o Carlos é uma espécie de Wolverine da Aliança. O Logan, né? Ele atravessa as eras assim, está sempre desse jeito. Todo mundo que passou pela Aliança já conhece o Carlos Quintiliano de longas datas. E ele veio junto com a esposa dele, a Valéria, também que está com a gente aqui. A ideia deles estarem aqui esse final de semana surgiu de uma percepção que o Carlos e a esposa estão tentando discernir de Deus, né? Um lugar para eles poderem servir, eles poderem usar os seus dons, os seus talentos. Então eles vieram a Lagoa Santa para conhecer a cidade. O Carlos já tinha vindo aqui mais algumas vezes, veio para conhecer um pouco mais da igreja, que ele não conhecia antes. Passaram um tempo aqui desde quinta-feira, eu vou embora na quarta-feira, e esse é o momento que eles estão usando para conhecer um pouco mais de nós aqui. E eu estou tentando fazer de tudo para fazer uma boa campanha para ele, né? Para ele poder pensar que a gente é gente boa, pensar que a gente é gente fina. Aí de repente, se ele resolver voltar, ele vai encarar a realidade. É uma brincadeira. Uma comunidade muito amável, uma comunidade muito acolhedora. E quem sabe nos próximos meses ou no próximo ano eles possam tomar uma decisão de vir estar conosco e nos ajudando a cumprir a missão que nós temos como comunidade. Tá bom? Então, ele vai trazer a reflexão para você nessa noite. Eu quero pedir para você ficar atento, não dispersa o teu coração, não dispersa a tua mente com assuntos da semana, com assuntos dessa próxima semana. Não dispersa o teu coração com preocupações. Foca nesse momento em ouvir aquilo que, de repente, Deus vai estar falando diretamente para você através da vida do Carlos. Deus abençoe. Boa noite. Estou temeroso aqui. Quando eu vim aqui era um pouco mais distante de vocês. Hoje eu estou olhando assim, olhos nos olhos, coração no coração. Estou sentindo alguns corações batendo. Como o Fernando já deu um panorama da minha história, eu não sou tão velho assim não. Na verdade eu e o Jay tínhamos 16 anos. A gente só brincava juntos de fazer teatro. A Berenice fez teatro comigo, o Fernando fez teatro comigo. Ou seja, a gente cresceu juntos. Cheguei na Aliança Cristã e Missionária, me converti no ano de 1986. Sei que alguns de vocês não tinham nascido. A Igreja Batista em São Paulo, a Igreja Batista do Morumbi. E logo em 89 eu conheci, no começo de 89 eu conheci a Igreja Aliança Cristã e Missionária no aeroporto. E eu comecei a chegar em outubro de 89 na Aliança, e aí eu fiquei por ali uns bons anos. E aí no ano 2000 eu saí da Igreja Aliança do aeroporto, onde eu estava inserido, e fui trabalhar com a Igreja Batista Brasileira em São Paulo, desenvolvendo um projeto de artes por 6 anos.
E depois dali eu fui trabalhar na Igreja Batista Nacional, desenvolver um projeto na área de missões. E depois dali eu fui trabalhar com outras igrejas do Batista, trabalhando com um projeto social desde o ano 2000. E aí, em 2007, eu parei de trabalhar com teatro e só fiquei no Ministério Pastoral, trabalhando, voltando para a igreja em 2009. Até 2013 eu ainda trabalhava com a Igreja Batista Niquim em São Paulo. Mas aí eu conheci a minha esposa e ela me convenceu a casar. E eu acabei ficando na aliança mesmo, porque é uma igreja séria que tem sua base teológica firmada na palavra. E como eu trabalhando com missões no ano de 2002, eu me envolvi com a Jocum. Alguém conhece Jocum? Jovens com uma missão. Então eu trabalhei com a Jocum de 2002 até 2006 mais ou menos, em alguns projetos viajando por esse país. Fui para o Rio Grande do Sul, Bahia, dei uma passeada por aí, me desgastei meu conhecimento brasileiro, não fui para fora, só fui para o Uruguai. E aí eu fiquei cansado, eu resolvi casar e descansar um pouco. Eu parei de viajar. Mas eu estou muito feliz de estar aqui e ver o crescimento dessa igreja, porque a gente viu o projeto, como nasceu no coração lá em São Paulo, para vir para cá e começar um trabalho em uma comunidade. A vida do Fernando, eu vejo o crescimento, a maturidade, porque eu conheço ele desde seminarista, então você não tem ideia do daquele cara. E a gente vê maturidade, isso é bacana, isso é crescimento. Então vocês podem confiar que vocês estão em boas mãos. Qualquer coisa, liguem para mim, eu posso passar algumas informações mais. Mas nós estávamos lá em São Paulo durante o mês de novembro e batemos um papo sobre a Lagoa Santa. Eu faço parte de um projeto dentro da denominação, e é naquele projeto missional, no foco missional, um projeto de plantação de igreja. E eu e minha esposa fizemos um curso e estamos nos preparando para ir para algum lugar, para irmos plantar uma igreja, ou trabalhar com uma igreja já estabelecida e ali desenvolver um trabalho. Em janeiro nós estivemos na Bahia, uma cidade chamada Jacaraci, talvez ninguém conheça. Passamos 15 dias em Jacaraci, voltamos, e aí nós fomos desafiados pelo grande líder ali a vir para a Lagoa Santa. E quando nós conversamos com o Fernando, e lá em novembro, a possibilidade de vir para cá, depois nós nos encontramos novamente no concílio, e aí nós estava projetado Deus já não vir, e aí ficou naquele impasse, veio ou não veio. E o Fernando fez um desafio para a minha pessoa, que eu deveria assumir e vir por minha própria conta. E nessa vida nós somos desafiados por algumas coisas, algumas questões. E quando houve o desafio, eu conversei com a minha esposa está desempregada, ela trabalha na área social, e as nossas receitas vêm do sobrenatural de Deus. E quando nós somos desafiados a vir para cá e desafiados a pagar a passagem, nós compramos a passagem, já estávamos programados para vir para cá. E depois eu comecei a trabalhar com um grupo de pessoas que começou a me dar alguns problemas. E logo que nós estávamos para vir para cá, questão de um mês atrás, muitas coisas começaram a acontecer na nossa vida, questão financeiramente. Nós estávamos indo de paraquedas, de repente ele caiu muito rápido e a gente se perdeu no meio do caminho. E nessa burburinho da vida, a gente se pergunta, será que era de Deus mesmo? Será que é da vontade de Deus que nós passemos esses dias aqui, temos essa experiência, conhecendo vocês, conhecendo pessoas novas? E pensando nisso, eu queria tratar de um texto nessa noite com vocês, que está lá em Êxodo, capítulo 17. É muito pertinente quando a gente questiona se é ou não da vontade de Deus. E pensando nisso, Êxodo capítulo 17, no versículo 1, está escrito lá que toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixa a mim?
Porque colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede? Foi para matar de sede aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? O Senhor está entre nós ou não? Deus me trouxe até aqui e me abandonou. Deus está nesse negócio ou não? Ano passado, eu e minha esposa, em 2014, nós morávamos na zona leste de São Paulo, e nós decidimos mudar para a zona sul de São Paulo, porque a igreja, a Aliança Cristã e Missionária no aeroporto, ela é mais zona sul. Para nós ficava meio um transtorno, era na zona leste e para a zona sul, então vamos mudar para a zona sul. E nós oramos por um ano, pedindo a direção, a orientação de Deus: devemos mudar ou não devemos mudar? E Deus falou: pode mudar agora. Beleza, nós vamos mudar. E aí nós alugamos a nossa casa lá em São Paulo e migramos para um apartamento em São Paulo. De Deus, a gente estava feliz da vida, né? Entramos no apartamento e algumas coisas começaram a acontecer. Aquelas pessoas que entraram na minha casa não pagavam aluguel, e eu não tinha como pagar o outro aluguel, eu estava confiando nisso. Fora algumas coisas que começou a acontecer dentro do apartamento. O apartamento não estava já há algum tempo abandonado, e começou a ter uma infiltração, manifestação de cupins. Não sei se já teve cupins na sua casa, mas é terrível. No apartamento, banheiro, a gente já estava desesperado. Um dia eu viajei, minha esposa ligou para mim, estava apavorada lá. Aquele apartamento, em vez de bênção, começou a causar preocupação e gastar além daquilo que nós deveríamos gastar. E aí fica a pergunta: devíamos ter mudado ou não? Eu abri a janela e falava: Deus, por que o Senhor me trouxe até aqui? Não sei se já aconteceu isso com você. Você pede a liderança, a direção de Deus, e você vai naquele caminho e de repente as coisas mudam. O povo de Israel estava quietinho lá no Egito, mas começou a coisa a apertar. Eles pediram para que Deus intervisse na história deles. Deus levanta um libertador, tira eles do Egito, e eles começam a caminhar por 3 meses. Se você olhar o texto de Êxodo, você vai ver por 3 momentos que aquele povo murmurou com Deus, questionou se realmente Deus estava na história deles, se estava caminhando com eles. E isso que me levou a essa reflexão nessa noite. E por que surgem essas dúvidas em nosso coração? Não sei se você já mudou de emprego, você está bem estabilizado, você recebe uma boa proposta, você ora, pede a direção de Deus, você vai para aquele trabalho e de repente você vai para o outro, nada a ver. Depois de 3 meses, você é despedido, você perde o carro e perde mais algumas coisas. Será que Deus estava nesse negócio? Você pede para Deus a direção, a orientação da sua área profissional. Você deve ir para uma universidade e você sente que é de Deus fazer direito. Você vai fazer direito, no 2º ano você já está enfadonho, você não quer mais. Você descobre que você deveria ser um artista, fazer artes cênicas, né? Direito. Por que surgem as dúvidas no nosso coração? Se o Senhor está ou não entre nós. E quero compartilhar com vocês algumas respostas oferecidas pelo próprio texto. Primeiro é a falta de percepção da vontade de Deus. O povo estava peregrinando de um lugar para o outro por ordem do Senhor. Se você observar no texto 1, havia uma ordem. Deus disse para eles caminharem. E isso não foi compreendido pelo povo. Isso não foi compreendido pelo povo por quê? De
forma geral, quando não compreendemos o que Deus está fazendo ao redor de nós e em nós, corremos sérios riscos de alimentar dúvidas quanto à presença dele em nossas vidas. A gente fica em dúvida quando a coisa começa a ficar preta. E isso não foi compreendido pelo povo, especialmente quando enfrentamos situações difíceis. Quando a coisa está legal, a gente até caminha, mas quando a coisa começa a apertar, a gente começa a mudar a nossa perspectiva a respeito de Deus. No ano de 2004, eu acho, se não me engano, em janeiro de 2004, eu estava numa dessas viagens de Jocum, lá em Palmitos, oeste de Santa Catarina, e participando de uma campanha com um adolescente. Tinha 66 adolescentes naquela campanha, e no meio da campanha Deus falou comigo para que eu me envolvesse com missões e me fez um desafio. Eu fiquei apavorado, desesperado e resolvi obedecer e sair de Palmitos, fui para Passo Fundo, de Passo Fundo fui para São Paulo, e no dia 3 de março daquele ano eu estava em Gravataí, numa base da missão da Jocum, para fazer a TED, Escola de Treinamento e Discipulado. Cheguei na base da Jocum à noite, o lugar era uma fazenda de 25 alqueires, um lugar inóspito, e a primeira recepção que eu tive foi uma pessoa me trazendo um prato de sopa horrível, gordurosa, e eu tomei aquela sopa feliz da vida, porque eu achei que era Deus que tinha me levado para aquele lugar. Mas depois de passou alguns dias, eu comecei a entrar no desespero. Então Deus não me trouxe para esse lugar. Tal era a situação difícil, e eu coloquei condições para que Deus me deixasse ali. E dali nós saímos, fomos fazer alguns trabalhos, fomos para o Uruguai. E um dia à noite, chovendo, eu estava andando naquela rua muito cabisbaixo e triste, achando que Deus tinha me colocado numa roubada. E eu falei: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu não estava entendendo a direção, a percepção da vontade de Deus para a minha vida. E naquela noite Deus falou comigo: o que eu estou fazendo na sua vida você só vai entender mais tarde. E isso eu estou entendendo hoje, depois de 12 anos. Porque naquela campanha, naquele projeto, eu conheci uma pessoa, né, que ele acabou vindo para São Paulo. Eu acabei sendo um instrumento de Deus na vida dele. Ele se formou, fez faculdade em São Paulo, hoje ele foi para Brasília. Mas eu conheci essa pessoa lá em 2004, naquela situação que eu estava vivendo terrível, mas Deus mandou eu ficar lá. E se eu não tivesse sido cumprido a propósito, a percepção, se eu tivesse tido a percepção da vontade de Deus, obedecido, passado por aquilo que passei, eu não teria conhecido essa pessoa não tinha feito o que ela fez e não podia ter sido bênção na vida dela. Porque não basta apenas saber, mas também é preciso crer. Uma segunda coisa é falta de percepção dos propósitos de Deus. Lá no verso 3, e por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Você acha que Deus colocaria o povo nessa situação? As afirmações presentes nesse verso só podem ser ironia. Quem em sã consciência afirmaria sobre Deus que Ele está fazendo uma coisa dessa? Libertar para depois matar. Levar você para um lugar para você passar dificuldade, passar situação complicada, passar vergonha, passar humilhação. Tente lembrar da sua própria experiência. Não houve situações em sua vida que você estava convencido que seria melhor desistir, dar meia volta e começar tudo de novo? Surgem perguntas na nossa vida em determinados momentos: é da vontade de Deus? Será que Deus realmente abriu essa porta? Eu sinto claramente que esta é a direção que Deus está dando. Os recursos surgiram inesperadamente. Aí você acha que é de Deus e você toma uma atitude precipitadamente. Eu estava comentando sobre nossa vinda para cá e a gente tinha certeza que era a direção de Deus que nós viéssemos, porque nós sentamos, nós oramos, nós temos por prática, eu e minha esposa, orarmos toda a noite juntos. Nós buscamos uma palavra do Senhor naquela noite e Deus falou: vai, eu estou com vocês. E Deus falou, não foi? Aí a gente começa a descobrir algumas coisas.
A gente tinha dado um cheque para um dentista, como é que chama? Um cheque pré-datados. E o dentista agiu de má fé e descontou 2 cheques nossos antes da hora. Ou seja, ainda disse que não ia pagar a gente porque não tinha dinheiro. Bom, se o dentista não tinha... Você imagina, acabou a grana. Aí a pessoa que estava na minha casa saiu, ação de despejo. Ele saiu da minha casa, levou os meus móveis, falou que eu roubei, ele me pagou e eu não recebi. Ainda deixou 3 meses de condomínio sem pagar lá na minha casa. Ou seja, algumas coisas começaram a acontecer na vida e a gente falou, e aí Deus? É a direção do Senhor que a gente faça isso ou não? E aí eu entrei em parafuso. Aí a minha esposa foi mais, não, bora lá, Deus falou, então vamos obedecer. E aí no meio da obediência Deus começa a agir. Mas eu sei que na sua vida também tem esses momentos que você entra em crise. Outro motivo é quando não temos compreensão dos propósitos de Deus em nossas vidas. Corremos sério risco de duvidar de sua presença e até de sua existência. Corremos sério risco de blasfemar contra Ele. Isso é muito sério. E se algo semelhante estiver acontecendo contigo, muito cuidado, querido, muito cuidado. Isso te leva à ausência de Deus na sua vida. Talvez você tenha até dito, o negócio não vingou, o relacionamento não fluiu, o retorno financeiro esperado não surgiu. Sabe aquele cara que investe num negócio e não dá certo? Um amigo meu, há 2 anos e meio atrás, ele foi trabalhando 18 anos numa empresa e ele decidiu sair da empresa, se desligar daquela empresa, e aí ele recebeu uma grana. Ele pensou, o que eu vou fazer com essa grana? Aí ele trabalhava com importação e exportação. Ele pegou essa grana, conheceu um produto nos Estados Unidos, lá fora, na Europa, e ele começou a fazer pesquisa a respeito do produto, e ele descobriu uma mangueira, que não sei se todos conhecem, uma mangueira que é expansiva, que não tinha no mercado nacional, e ele pegou e comprou 4.000 mangueiras na China. Importou essas 4.000 mangueiras e chegou aqui em novembro de 2004. Como tinha um valor a mais, ela voltou, depois voltou em fevereiro. Logo começou a crise hídrica no Brasil, principalmente em São Paulo. Ou seja, não vendeu mangueira nenhuma. E eu que estava apoiando, eu vi quantas mangueiras eu vendi naquela época. E ou seja, quanto de dinheiro ele investiu que ele perdeu ali naquele negócio? Será que ele perdeu mesmo? Será que era a direção de Deus ele ter feito o que ele fez? Hoje a mangueira está estocada lá numa transportadora em São Paulo. Ele paga para aquele produto, fica lá. E aí a gente se pergunta, será que ele investiu num negócio errado? Você já fez alguma coisa semelhante a isso? Você investe num negócio, vai por outra direção e você descobre que não deu. Você começar a ironizar, se Deus estivesse presente, jamais eu estaria numa situação dessas. Se Deus tivesse um propósito na minha vida, jamais Ele me traria para junto de um lugar que não tem água. Era a percepção do povo. Que líder é este que eu tenho que me mete numa enrascada, monstro, nem para me aletrar? Não sei se você já percebeu que às vezes os líderes, normalmente o Fernando, tem umas ideias malucas, né? Mas ele ouviu Deus, e aí ele te coloca nessa. Ele fala, vamos lá gente, vamos lá comunidade, vamos caminhar comigo. E você ouve. E aí as coisas lá na frente começam a dar errado. Você olha para ele, pô, mas Fernando, você tem certeza que Deus falou com você? É difícil ser líder, né? O pastor Zé lá em São Paulo, ele está mais de 20 anos no ministério. Chegou no momento, eles decidiram comprar um terreno e construir. Aquela construção não acaba nunca. E as pessoas já estão desgastadas, estão cansadas, porque não termina. E é dinheiro, é investimento. Você imagina, às vezes você obedece um líder, ele fala, te faz isso, e você faz e a coisa começa a não acontecer. Eu lembro que o Len, que todos conhecem, ele foi meu mentor por longos anos, coitado dele.
E chegou um momento na minha vida, eu precisava de uma direção de algumas coisas. E ele falou, faz isso, eu obedeci ele. Deu tudo errado. Será que a culpa foi dele mesmo? Às vezes a gente tem um líder que nos coloca meio rascadas. Imagina Moisés, foi levantado no meio do povo de Israel, mal conheciam ele, e Deus fala, é através dessa pessoa que eu vou conduzir vocês para o deserto. E o Moisés carrega um peso, levando 1.200, 1 milhão e pouco de pessoas junto com ele. E aí algumas coisas começam a acontecer no meio do caminho, como chega aqui. Será que Moisés tinha mesmo a percepção da direção, da orientação de Deus? Que líder é esse que nos coloca em algumas enrascadas? E a terceira coisa é falta da provisão de Deus. Falta de provisão e suprimento de Deus. Você percebe que a pergunta surgiu em razão basicamente da falta de água. Como eu comentei, a falta de água para nós ela é imprescindível. Não sei se você tem falta de água na sua casa, mas eu sou um cara super chato. Se eu não tomar banho de manhã, eu não consigo fazer mais nada na minha vida. Imagina você acordar de manhã e não ter água para tomar um banho. Mas imagina quando você precisa de um médico de urgência e não tem um médico. Quando você precisa resolver um problema de saúde. Quando você precisa de um trabalho e não tem trabalho. Quando você precisa de pôr pão na mesa e você não tem o dinheiro necessário. Eles era a falta de provisão, era a falta de água. E na sua vida, qual é a necessidade, o suprimento de Deus seria ideal nesse momento? Que Deus é este, que líder é este, que nos remete inconsequentemente a uma situação que pode dizimar uma nação inteira. Tenho conversado com pessoas que é o primeiro sinal que vai faltar recursos para manter seu status, entram em crise de fé. Quando nós começamos a pensar sobre a nossa situação financeira, a minha esposa começou a entrar em desespero. A gente estava acostumado com uma situação e de repente a coisa dá uma guinada e a gente tem que se adaptar com aquilo que a gente tem. A mentalidade por trás disso é a seguinte: se faltar algo é porque Ele não me ama, e a linha entre esse pensamento e o de que Deus talvez nem exista é muito tênue. E quantas pessoas, quando Deus não se manifesta, começam a ter atitudes até mesmo de apostasia, de negar a fé? Porque no desespero, no silêncio de Deus, Deus não fala. E aí você precisa de uma resposta imediata. E aí a necessidade mais imediata é recorrer a alguns conselhos que muitas vezes não é compatível com a fé cristã, com aquilo que a Bíblia tem. O importante não é o que Deus nos dá ou tira de nós. O importante é o próprio Deus e a nossa relação com Ele. Então, por que surge a dúvida quanto se o Senhor está ou não entre nós? É a falta de percepção da vontade de Deus, é a falta de percepção dos propósitos de Deus, é a falta de provisão e suprimento de Deus. Será que é isso que você tem visto na sua vida? Slide. Eu queria ler um versículo que está aqui. Por essa razão queixaram-se a Moisés, exigiram-nos dar-nos água de beber. Ele respondeu: porque se queixam a mim, porque colocam o Senhor à prova. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés. Chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Eu sei que pode existir alguns motivos, e pensando sobre isso, eu quero responder algumas coisas à luz desse texto. Quais os resultados e problemas, consequências a respeito dessa dúvida? Quando alguém passa a crer, seja por quais motivos forem, que Deus não está presente, não se importa, não ama, e talvez nem exista resultado terrível, surgem alguns pontos que eu quero conversar com vocês agora. Descubro pelo menos 4 deles nesse texto. A primeira questão é a questão da murmuração. Queixa, murmuração. Foi o que eu acabei de ler esse texto para vocês.
se queixaram a Moisés, dê-nos água para beber. Ele responde, por que se queixam a mim? Porque colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento, reclamou a Moisés, reclamou aquele lugar, Massá e Meribá. Você já passou por uma situação, fala, Deus, eu quero água, eu quero um trabalho, eu quero resolver meu problema de saúde, eu quero resolver o problema da minha casa, eu quero resolver meu problema emocional. E aí chama aquele lugar de Massá e Meribá, porque os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo, o Senhor está entre nós ou não está. Massá e Meribá. Puxa, fugiu a minha anotação aqui. O que aconteceu? Eu queria explicar para vocês o que significam isso. O povo direcionou suas queixas a Moisés e o pressionaram. Moisés, com a consequência que estava onde estava por ordem de Deus, lembra ao povo que a queixa era, portanto, não contra ele, e sim contra Deus. Quantos de nós pecamos contra outros e contra Deus por não reconhecer isso? Maridos que se queixam das suas esposas, esposas que se queixam dos seus maridos. Que homem é esse que o Senhor me deu, né? Que o Senhor me deu, que mulher é essa que o Senhor colocou na minha vida? Filhos que se queixam dos seus pais, membros que se queixam dos seus líderes dentro da comunidade, cidadãos que murmuram contra os seus governantes e por aí vai. E aí outro resultado da crença que Deus nos dá, não está presente, é colocar Deus à prova. Ele responde, porque se queixam a mim, porque colocam o Senhor à prova. Bem, Senhor, se realmente está nesse negócio, que aconteça tal coisa. Já passou por isso? Eu falei, olha Deus, se eu está nesse negócio, vai acontecer isso. E aí não acontece. Que suja estava a provisão. Era dia 28 de dezembro da vida, eu recebi o convite para ir para a Bahia. Recebi a direção, a liderança de Deus de estar indo. E no dia 2 de janeiro eu estava partindo para a Bahia sem dinheiro, sem recurso. Eu tinha missionário, a gente faz umas loucuras. E cheguei lá na Bahia, a coisa começou dá para trás, e eu achei que aquilo não era mais de Deus. A provisão só veio 2 meses depois. A gente pensa que surja tal e tal provisão, que se aparecer é de Deus, que tal pessoa responda assim, assim, principalmente na parte emocional, né? Não sei se você já fez essas loucuras, mas eu lembro que eu era um pouco mais adolescente, e tinha uma garota que eu apreciava na igreja, e ela tinha um cabelo meio estranho, né? Eu falei, Deus, se ela cortar o cabelo, eu vou namorar com ela. Eu sinto direção de Deus. Aí no outro domingo ela apareceu com o cabelo bonitinho, cortado. Nunca namorei com ela. Já fiz umas coisas assim com Deus, com troca com Deus. Que o resultado desse exame dê assim, assim. A gente sempre quer uma troca com Deus. E você talvez tenha caído na cilada de colocar Deus à prova. E um outro resultado que eu vejo que não está presente é a violência. Moisés clamou ao Senhor, que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me, quando deixamos de crer na presença e existência de Deus. A gente vê que os ânimos deles estavam exaltados, a temperatura havia subido, os mais altos valores são esquecidos de quem é Deus, quem são as pessoas que estão caminhando conosco. Não sei se você já ficou desesperado quando você está com fome, aqueles caras que estão nervosos, né? Ele esquece de tudo, ele parte para a violência. E quando deixamos de crer na existência, na pré-existência de Deus, a gente faz loucuras. Quem crê em Deus, em sua vontade, se expressa na palavra, quando tentado, refreia-se por conta da consciência. Mas quem não crê dá vazão aos desejos da carne. Se tenho dúvidas quanto à presença e existência de Deus, mergulho no mar da subjetividade moral. Não existe mais freio, eu parto para o ataque. Mas antes de você vir falar, sabe aqueles irmãozinhos bondosos que sentam do seu lado? Amado, você está passando esse processo? Aprovação de Deus, tenha paciência, né? Fica calmo, nem ora por você, mas começa a apontar um monte de coisas e dá vontade de mandar aquele irmão passear, não é? E você parte para o ataque, você acaba ficando irritado, porque você sabe que Deus não te conduziria àquela situação. Quem crê em Deus, em sua vontade, expressa na palavra. Quando tem irritado, refreia-se por conta da consciência. Mas quem não crê dá vazão aos desejos da carne, da sua carne. Quem teme a Deus, quando em situação de necessidade, busca e confia que Ele irá suprir, e não sai por aí lesando outras pessoas ou até mesmo instituições. Outro resultado da crença que Deus não está presente é a rebelião. Veja o progresso desses resultados. Primeiro houve murmuração.
Depois colocaram Deus à prova, partiram para a violência, e aí a rebelião, a afronta aberta, a negação aberta da presença e da existência de Deus. Chamou aquele lugar Massá, que é a provação, e Meribá, porque era a rebelião. Porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não está? Eu acredito que Deus não entra em crise quando vê a rebelião do seu coração, a rebelião da sua mente, a rebelião do povo que parte para o ataque ou de algum indivíduo. Deus não se abala. Ele não entra em depressão como nós. Ele não entra em desespero, mas certamente retira a sua mão de proteção e de bênção, deixando revelar segundo o seu próprio caminho, para que você colha as consequências disso quando você não é obediente. A rebeldia não afasta Deus das pessoas, afasta as pessoas de Deus, e elas colhem consequências disso. Estão me entendendo? Deus está nesse negócio ou não? Deus está caminhando contigo ou não? Você tem certeza que você ouviu Deus? Por que você está em crise? Por que está surgindo dúvidas no seu coração? Eles disseram no meio de nós, o Senhor está ou não no meio de nós? Puseram Deus à prova de uma forma brusca, com raiva, com o coração endurecido, como quem dissesse: Deus nos ama mesmo, Ele não teria nos mandado passar por essa sede, jamais estaríamos nesse sofrimento, jamais passaríamos por essa angústia. Que Deus é esse que manda seu povo caminhar pelo deserto, com crianças e velhos, e depois deixa uma aflição de morte, tirando a provisão de água para a sobrevivência? Será que Deus nos ama mesmo? Será que Deus está aqui mesmo? Se está, então mostre o seu poder. Palavras não bastam, queremos ver o poder de Deus. Eles tinham visto milagres demais, maravilhas de Deus, e como sabiam que Deus estava com eles, endureceram o coração em um gesto de maldade, disseram: queremos ver a mão de Deus operando de novo. Se sentiram adulados pelo Senhor quando Deus mandou maná, quando Deus mandou outras coisas no deserto. Nada de errado em fazer provas com o Senhor, nada de errado em esperar em Deus, mas tudo de errado quando as intenções são contrárias à perfeita vontade divina de Deus. Eles nunca foram libertos do Egito. Talvez ainda não foi liberto do seu Egito. Eles saíram do Egito, mas levaram o Egito no coração. Deus, em vez de amigo e Senhor bondoso, era visto como um problema agora. Se acharam envaidecidos com o amor de Deus, mostrando os seus feitos, e achavam que podiam, mas colocando o Senhor à prova. Seus corações não pertenciam a Deus, mas a si mesmos. Você pode estar no plano de Deus, obedecendo a Deus, mas em sua intenção não é de seguir ao Senhor com desejo, humildade, temor e tremor. Tendo um coração quebrantado e contrito, saiba que irá perder todas as coisas, talvez inclusive a sua própria vida. Você não é medido por Deus, por seus atos, mas pelo seu coração. Qualquer um pode fazer o bem se quiser, mas o bem com o intuito de agradar a Deus é bem diferente. Amados, como somos rebeldes para obedecer a Deus. Eu vejo irmãos que passam anos tendo experiências com Deus. Eu olho para a vida de Elias. Elias teve experiências fantásticas com Deus, de provisão, de presença, de manifestação, Deus fazendo milagres na vida de Elias. Mas parece que na nossa vida cristã chega um momento, vem o enfado, o desgaste. E você olha lá em 1 Reis capítulo 19, versículo 3, diz que Elias sentiu medo. Não é ruim você sentir medo, sentir inseguro se Deus não está nesse negócio. Elias foi para uma caverna, passou um momento de crise na vida dele. É verdade, todos nós teremos crise. Teve momentos na minha vida que eu abri a minha janela no apartamento e falei: Deus, eu prefiro a morte do que caminhar com o Senhor. Mas no outro dia vem a presença manifesta de Deus e nos fortalece, e diz: vamos lá, meu servo, eu estou contigo, caminha. E a gente vê que Elias entrou no desespero, e Deus foi lá, levou pão para ele. Diz: Elias, levanta. Elias levantou, comeu aquele maná. Por 40 dias ele caminhou, ele sentou de novo. A gente é do mesmo jeito, a gente é humano. Não tem problema você duvidar. O problema é quando essa dúvida entra dentro do teu coração e ela começa a fazer um burburinho, e você pode ser até mesmo apostatar-se da fé.
achando que Deus não faz parte da sua história. Quantas pessoas começam bem no cristianismo, andam 1 ano, 2 anos, 3 anos, e Deus vai ter uma forma de agir com ele, mas ele duvida, não, Deus não está nesse negócio, é melhor eu cuidar da minha vida, fazer outras coisas. Pensando assim, quero concluir. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. O Senhor está ou não entre nós? O Senhor está ou não com essa comunidade? Talvez, como o Fernando estava falando a respeito das questões das finanças, às vezes Deus traz desafios para essa comunidade no coração do líder. E alguns aqui dentro são os israelitas. E fala, Deus não está nesse negócio, será que Deus está ou não? A coisa não começa a andar e começa a degringolar por outro caminho. Mas quem viu a situação do povo? Quem foi que viu a situação do povo? Sabe, Deus viu a situação do povo. E diz que Moisés, para você que não conhece o texto, lá em Êxodo, capítulo 1, diz que Moisés nasceu e houve uma opressão e todos os primogênitos foram mortos. Olha que interessante. Aquele garoto foi colocado num cesto, colocado no rio, e ele foi direcionado para o Egito. Quando é que aquele povo começou a clamar e buscar a libertação de Deus? Já começou ali no início do livro de Êxodo. Sabe com quantos anos Moisés foi tirar o povo de Israel? Com quantos anos? Com 40 anos. 80. Hã? 80. 80 anos. Quanto tempo o povo teve que esperar? 40 para surgir o cara que saiu do Egito, foi para o deserto e voltou para lá para pegar o povo e sair para dentro com 80 anos de idade. Quanto tempo demorou? 80 anos para Deus livrar aquele povo. Quanto tempo vai demorar para Deus agir na sua vida? 1 semana? 2 dias? Amanhã, segunda-feira? Será que Deus vai trazer o emprego que você aspira? Será que Deus vai tratar da sua saúde amanhã? Será que Deus vai tratar da sua provisão, da sua necessidade financeira? Deus está ou não com você nesse negócio? Às vezes leva um tempo mais para a gente entender o propósito de Deus na nossa vida. E essa reflexão que eu queria ter contigo nessa noite. Porque quantas vezes a gente caminhando com Deus somos desafiados, mas a gente se esquece de quem coloca a gente na jornada é Deus. Quem faz os desafios é Deus. Quem tem te colocado no ministério é Deus. Quem tem te colocado naquele trabalho é Deus. Quem tem que levar você para aquela casa é Deus. Quem tem te dado essa família é Deus. É Deus mesmo. Então, take it easy. Não se turbe vosso coração. Crede em Deus. Diz lá que eu estarei sempre com vocês tempos. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Alimentar dúvida quanto ao amor, à presença e à existência de Deus, seja por qualquer motivo, provocará resultados terríveis para a pessoa e aqueles que o cercam. Deus possa te dar segurança que Deus é presente na sua vida. E se Ele começou um projeto na sua vida, tirando você do Egito, para te levar a uma terra que emana leite e mel, Deus não mente. Deus tem um projeto na minha vida. E se Ele começou um projeto na minha vida alguns anos atrás, eu preciso lembrar sempre que Deus não tem tempo cronos, tempo relógio como nós temos. Deus trabalha no tempo da eternidade. E se Deus tem demorado para agir na sua vida, talvez falta um pouco mais de intimidade com Deus, para você entender o propósito de Deus na sua vida. Que Deus possa te abençoar, possa abençoar essa comunidade de uma forma muito especial. Obrigado, Fernando. Amém.
Amém. Obrigado, Carlos. Vamos ter um tempo de reflexão e oração. O que vocês acham? Cadê alguém para tocar um violão para nós? Um piano. Obrigado, irmão. Eu acho que, pensando naquilo que foi falado, tenta pegar o essencial daquilo que o Carlos trouxe para a gente. Você tem vivido momentos de dúvida quanto à sua vida, dúvidas quanto a se Deus está contigo ou não. Pergunte a Ele agora, é um bom momento. Você vai ganhar discernimento no meio das dificuldades que nós temos passado, seja como comunidade, seja como pessoas, como famílias. O que Deus está querendo fazer na nossa vida? Para onde que Ele está nos levando? Senhor, obrigado por mais uma oportunidade nesse fim de semana de sermos desafiados no coração, na mente, a olharmos para Ti, a considerarmos o Senhor na nossa história. Obrigado por nos lembrar que é o Senhor quem olha quaisquer dos nossos sofrimentos, quaisquer das nossas dificuldades. Obrigado por nos lembrar que é o Senhor quem nos conduz e que a gente ganhe paz nessa noite no coração. Que Tua paz seja derramada sobre nós, nos ajudando a quietar a nossa alma, que a ansiedade seja posta aos pés de Jesus e as dúvidas sejam guardadas com fé, esperando que o Senhor as responda da maneira como o Senhor as quiser responder. Nos ajuda a perceber o Teu plano para nós como pessoas, como famílias, como igreja, como comunidade nessa cidade. Que essa seja uma percepção conjunta, principalmente sobre a comunidade aqui, Senhor, sobre a comunidade de aliança na cidade de Lagoa Santa. Dá para cada um de nós percepção de como que o Senhor está agindo através dessa igreja. Que esse seja um momento da gente abrir o coração e deixar a Tua voz falar conosco. Obrigado por nos garantir que o Senhor que começou a boa obra em nós um dia vai terminar. Mesmo que demore alguns anos, mas o Senhor termina o que o Senhor começa a fazer. Por isso nós nos rendemos a Ti nessa noite. Quero Te agradecer também pela vida do Jonas. Hoje tive a oportunidade de vê-lo. E o bebê que está, apesar de tantas dificuldades, talvez se ele tivesse consciência, ele não teria dúvida de dizer para nós aqui que ele tem certeza que o Senhor está com ele. Com todo o sorriso dele e a despreocupação aparente frente a todas as enfermidades que ele tem sofrido nos últimos dias. Ele glorifica o Senhor, sendo aquela criança que sorri e faz suas peripécias com muita inocência, ingenuidade, mas tenho certeza que com muita firmeza, muito cuidado sobre a vida dele. Obrigado por essa semana ter dado ao Elton e a Bruna o ânimo que eles precisavam para seguir em frente nessa jornada. Põe as Tuas mãos na vida dele, que essa baixa de plaquetas pare, Senhor, volte a se desenvolver, que a saúde dele seja restaurada, Senhor.
Gato e a Bruna estão se abraçando sobre o Senhor. Cuidados e